bom, é exatamente isso, né? O homem também tem um pouco de dificuldade de demonstrar o seu, pode ser até que entre homens, né? Vocês tenham até mais, vamos abraçar, mas ele tem mais dificuldade de demonstrar o afeto, e isso vem dessa construção, né? De que o homem não pode demonstrar afeto, o homem tem que ser aquela coisa, né? Que reage e tem que ser forte, tem que ser, né? Totalmente firme e para frente, né? Então é uma construção bem difícil, né? De ser o alvo. E uma coisa que eu acho interessante é justamente a proposta do documentário, que é justamente os grupos de homens, né? De conversa, que é para colocar exatamente em discussão esses temas. E o que surpreende é que no documentário ele fala que em 2 anos houve um aumento absurdo desses grupos. Porque os homens querem falar e muitas vezes eles não têm noção disso. Eles começam a desconstruir isso quando eles começam a conversar e entender, como o Alexandre disse, quando ele passa a entender que a forma como ele está agindo não é a forma adequada e começa a mudar. E tem muitos ali que dão o testemunho deles, né? Eu fui assim, meu pai fazia assado, meu pai fazia desse jeito, como a Cris falou, como a gente está dizendo, né? Então, eu queria perguntar para Carla. Carla, você acha que a reflexão e o conhecimento, né, dessas dores, desses sentimentos, dessas fragilidades do homem, eles podem melhorar o conceito da masculinidade? Sim, eles podem melhorar sim, porque a gente vê que o machismo e todos esses ismos, né, tem um problema psicológico de baixa estima. Então, a partir do momento que a gente consegue valorizar as duas pessoas da mesma forma, como você colocou, dentro da lei de igualdade, que é uma lei divina, então a gente respeitar o feminino, respeitar o masculino, né? Porque muitas vezes é a gente que vê coisas onde não tem, né? Então, às vezes a pessoa nem quer agredir o outro e a pessoa se sente agredida. Já vem até por essa questão de sofrimento, né? As mulheres, às vezes, elas se defendem de coisas que não precisa se defender, né? E às vezes não é aquilo que o homem quis passar também. Então, se a gente começar a entender o psicológico deles, que eles também sofrem, que eles têm dificuldades, não iguais às nossas, né? Dentro das funções deles, que eles também movimentam o universo, o poder que eles têm. Se a gente conseguir colocar tudo isso, eu acho que melhora bastante esse comportamento dos homens. E das mulheres também, né? Porque a gente acaba entrando numa disputa desnecessária. E onde tem disputa, o amor foge, né? O amor sai, vai embora. Eu fico pensando, às vezes, assim, se eu tivesse um menino hoje, como que eu criaria ele? Eu acho que é muito difícil para uma mãe criar um filho, né? Para ele ser um homem, né? Para ele ser homem, para ele saber se portar na sociedade, porque até dele falar dessa fragilidade, ele sofre preconceito dos outros homens. E às vezes ele sofre preconceito das próprias mulheres. Você não tem que ser assim. Né? Quantas mulheres vê um homem lavando louça, limpando a casa, fazendo as coisas e fala que ele é afeminado? Né? Então, é da pessoa, né? Cada um olhar o outro, valorizar o que o outro tem de melhor. Né? Não é o que ele faz, é o que ele é. E aí a gente vê Jesus. Jesus, ele nasceu um homem, ele não poderia ter nascido mulher nessa sociedade. Não, a gente não escutaria. A gente vê assim que na filosofia, né, os grandes vultos da humanidade são homens, porque eles também são bem horizontais e precisa ser, porque a gente vive num mundo material. E a gente, por a gente viver, a gente ter muitas ideias, pensar muitas coisas, a gente precisa da força masculina para mostrar para a gente o horizonte. E eles precisam da gente para mostrar, né, para a gente fazer eles olharem um pouco para o céu. Então, juntar ali os dois, né? Então, acho que se a gente valorizar bastante o universo masculino, assim,
e o universo masculino valorizar bastante o feminino, a gente entra num mundo melhor, né? Mas ainda a gente está vendo muita disputa. Então, igual as mulheres conquistaram, aí tá 60 anos, né? Que a mulher conquistou muitas coisas. Aí a pergunta é, elas são felizes? Tudo isso que elas conquistaram, elas estão felizes? Com certeza não, porque elas conquistaram muitas coisas para elas, mas elas não conquistaram esse valor, né? Essa valorização do masculino, essa valorização do feminino. Então a gente vai ser feliz quando a gente conseguir entrar nessa lei de igualdade que você está querendo colocar para a gente, né? E a gente entender que o homem chora sim, que o homem sofre sim, sofre calado, homem apanha, tem muito abuso de mulheres que batem homens, só que por eles não falarem, eles têm vergonha de ir na delegacia, mas muitos homens são abusados. A gente fala da pedofilia, a gente só fala do homem que vai lá e abusa, né, das crianças. Mas quantas babás abusam dos filhos? Isso ninguém fala. Quantas mulheres abusam de meninos? Quantas mães perversas tem? Né? E é a forma de como eles foram criados também. Então, é pouco falado, né? Então, a gente fica muito de um lado só, né? Do lado feminino. Mas o que a gente está alimentando nessa sociedade? A gente não fala. Então, é legal a gente falar sobre isso, né? E pensar sobre isso. Mas é difícil, né? É um tema difícil. Eu achei bem difícil. Bem difícil. Você entra, assim, num monte de coisa, né? Uhum. A gente tem que tomar cuidado para não enviesar, porque se a gente for entrar numa questão, por exemplo, de gênero, a gente acaba entrando em outra discussão. Aqui a gente não está focando nessa discussão, não que aquela não seja necessária e importante. Esse é um tema para uma próxima discussão. Zé, pode complementar. Não, eu ia fazer 2 à parte, mas com a fala da Carla, 3. Alexandre, vamos começar com você, o seu temor, cara, é temeroso. Sem querer fazer um trocadilho aqui. Pergunta 744 do Livro dos Espíritos. O que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Liberdade e progresso. Tá. Bom, essa é uma intervenção. A outra intervenção é na sua fala, Cláudia, na hora que você falou do opressor. Tem uma aqui também no Livro dos Espíritos, acho que é 807, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais, a gente pode pensar nessa questão, para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Olha, uma das poucas respostas que tem exclamação do Livro dos Espíritos. Merecem anátema. Depois vocês pegam no dicionário aí que anátema tem 2 significados, 2 sensacionais. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiverem feito sofrer os outros. Ou seja, cara, você vai fazer isso? O problema é seu, bicho. Você tá lascado, o problema é seu, e se depender de mim, não vou ajudar. Pronto, falei, magoei. Não, gente, o cara tá ali, sabe, acho que você falou, Cláudio, o Paulo Freire falou. Cara, dá instrução. A instrução é tudo nesse momento. Cara, se você souber o risco que você está fazendo nisso. Tá? Desculpa, quem estiver me ouvindo agora, vendo que a gente, de novo, vou falar aquelas 5 frases. Se você está achando que, eu não acredito nisso que você está falando, Zé, 5 palavras. Não se trata de acreditar. É isso e ponto. Cara, ou você muda, bicho, para o seu próprio bem. E aí, eu lembrei aqui, Cláudia, de George Orwell, eu citei lá no chat, mas assim, você tem que dar educação, porque senão os porcos vão só assumir o poder, vão falar que todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, vão andar sobre 2 patas, porque 2 patas bons, enfim, e no final, se o vidro não estiver muito bem limpo, na hora que você olhar ali, tiver a reunião dos porcos com os humanos, ninguém vai saber mais quem é porco ou quem é gente. Bom, e agora da Carla. Historicamente, sim. A história é montada com figuras masculinas como referência. Mas, gente, eu fico pensando nessa mulher. Dizem que ela é a encarnação de Judas que traiu Jesus. Joana d'Arc. Gente,
se ser mulher hoje, no século XXI, como o Cine disse, 2020, está complicado. Gente, eu fico imaginando o que é ser mulher na época de Joana d'Arc. E ela simplesmente liderou um exército. Mas, aí que vem o porém. Por quê? Porque ela assumiu uma postura masculina. Eu duvido que ela tenha convencido os franceses e falado, gente, vamos lá atravessar o Canal da Mancha e tirar satisfação com o rei da Inglaterra? Ela não falou desse jeito. Ele fala, gente, quem está afim de atravessar aquele canal para dar uma naquele lugar do rei da Inglaterra? Aí todo mundo, vamos sim. Então ela teve que assumir esse aspecto viril, com certeza, para que pudesse, em plena Idade Média, liderar homens para uma guerra. Não, eu queria fazer... Zé, vou te contar o que aconteceu lá. Ela falou, gente, será que a gente poderia atravessar um mar e ir lá exigir nossos direitos? Aí a galera ficou, pô, sacanagem, né? Aí ela falou assim, se vocês forem, eu vou dar uma receita de soufflé. Aí a galera, beleza, vamos nessa. Foi mais ou menos por aí. Mas pegando aí a questão a Carla, ela colocou uma coisa legal, que ela falou assim, criar homens, né? Criar homem para ser homem. Então, logo eu crio mulher para ser mulher também. A gente tem que... acho que o primeiro passo é a gente parar, né? Eu não vou criar homem, não vou criar mulher, eu vou criar ser humano. A partir do momento que a gente cria ser humano para viver em sociedade, para viver como a humanidade coloca, eu acho que já é um primeiro momento. E aí, resgatando aí, que vocês falaram, né? De Paulo Freire, que Paulo Freire fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor, né? A gente toca no mesmo ponto. Né? Por quê? Porque a gente está criando homens, estão criando mulher. Não, a gente tem que criar ser humano. Acho que é o primeiro momento. A partir do momento que a gente entender, eu estou criando pessoas para viver em sociedade. Um dos pontos a gente acaba, vamos dizer ali, um dos pilares da estrutura que existe da masculinidade a gente derruba. Mas tem muitos. É um trabalho muito árduo. Isso que o Alexandre falou, só a última parte, aproveitando. Pergunta 916 do Livro dos Espíritos. Vai lá e é isso que o Alexandre acabou de falar, está registrado lá. Não, mas fala agora, Zé. Agora você provocou, você fala. Que é então, tá bom. A audiência não vai parar o vídeo para ler lá, pô. Fala isso. Gente, só vocês darem uma pausa, ir lá e ver a pergunta e voltar. Vamos lá. Pergunta 916. Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém, ou seja, paradoxal, a gente está evoluindo a civilização e parece que o egoísmo vai junto. Como poderá a causa destruir o efeito? Aí ele fala, aí no meio da parte que interessa, os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. Exatamente. Olha, e assim, né? Quando a gente fala desse negócio de mesmo criar homens e criar mulheres, né? Nós temos essa experiência em casa porque nós temos meninos e meninas, né? Então, nós temos aí a experiência da paternidade e da maternidade do ponto de vista das duas situações, né? Então, realmente, quando a gente fala, e se o Alexandre me deixa contar um episódio nosso particular, porque o Alexandre, todo mundo sabe que o Alexandre é ogro, né? Todo mundo sabe. Ele é ogro, ele deve ser homem há muitas encarnações, entendeu? Porque o feminino nele é uma coisa totalmente ausente, né? E eu tô falando de feminino no sentido da delicadeza e tal, que talvez nem seja essa definição, mas enfim, eu acho que realmente ele é homem há muitas encarnações. E aí, quando eu fiquei grávida, na minha segunda gravidez, né, a primeira gravidez, eu tive um menino, e a gente meio que sabia que era um menino, e a gravidez inteira a gente já entendeu e já
né? Quando eu fiquei grávida, na segunda gravidez, na segunda gestação, lógico, para minha surpresa, eram gêmeos, né? Aí nós levamos o maior susto da nossa vida. E, assim, conforme foi passando, eu não sei a Carla, né, se ela teve isso também, eu sentia que vinha uma menina, né? Não sabia se tinha duas meninas, mas eu sabia que uma tinha, né? E, então eu não conseguia sentir menino, e eu não conseguia nós não escolhemos nome para menino, né? Então, assim, não veio na minha cabeça nem o nome de menino. E uma das coisas, né, o Alexandre ficou super, eu achei que ele ia ficar mega bravo, porque a gente ia ter 2 filhos, ele não queria nem ter o segundo, e aí eu falei, não, vamos ter um segundo, aí veio o segundo e o terceiro. E ele ficou super feliz quando ele soube que a gente ia ter gêmeos. E eu chorei uma semana, então, né, a gente inverteu os papéis. E quando eu fui fazer a ultrassonografia, né, eu me lembro exatamente da cara do Alexandre a hora que o médico falou que eram 2 meninas, porque ele tinha certeza que ia ser menino. Mas não é porque ele tinha certeza, porque ele queria. Ele estava torcendo porque quando as meninas... O Alexandre sempre foi um pai muito presente na vida do Felipe. Então, ele dava banho, ele trocava, ele dava de comer, ele fazia tudo, tudo. Então, ele nunca foi um pai... Eu não tenho essa queixa de viver uma vida que o pai não era tão presente quanto eu na educação dos meus filhos. E quando veio as meninas, e ele chegou para mim que as meninas vieram do hospital, ele ficou muito passado, assim, nossa, 2 meninas. Aí ele veio e falou isso para mim, ele falou assim, e agora? Eu faço o quê? Elas são meninas. Eu falei, ué, vai fazer a mesma coisa que você fez com o Felipe. Pronto, acabou. Daí ele seguiu e foi o pai de menina, e aprendeu a ser pai de menina, porque ninguém nasce sendo pai de menina, ou pai de menino, ou mãe de menino e pai de menino. A gente aprende, a gente vai vivendo as coisas, né? Mas a gente não pode deixar. Agora, se eu fosse uma pessoa que tivesse, como eu vejo várias amigas minhas, várias pessoas que eu conheço, não, é menina, então eu tenho que fazer, porque o homem não pode. Então começa daí, né? Essa coisa. Por que o pai não pode ter uma presença na vida da menina da mesma forma que a mãe vai ter na vida do menino? Não vai ter que limpar o pipi, não vai ter que limpar o saquinho, não vai ter que... O homem também pode fazer isso. Só porque é uma vagina, então a gente vai agir diferente? Então, tudo isso são medos e são questões que a gente tem que aprender a lidar, né? E que a gente não nasce sabendo, a gente constrói. Então, são várias coisas que a gente vai... E essa questão do masculino e do feminino tem muito a ver com a questão... Tem muita mulher que é masculinizada, né, gente? Então, ela tem esse lado masculino, mas isso não quer dizer que isso seja ruim, porque provavelmente ela vai procurar um parceiro que tem essa questão da femininidade mais aflorada, porque o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar equilíbrio. Isso não significa... Isso pode ser entre casais heterossexuais ou pode ser entre casais homossexuais, né? Não tem aquela coisa, homem com homem, quem que é o homem, quem que é a mulher? Não interessa, depende da situação. Depende da situação, eu sou mais o masculina do que o Alexandre. Não duvido, tá, gente? Acho que isso não existe entre nós dois, né? Mas, assim, depende da situação. Gente, feminino com ele não é muito... Não tô falando de ideias, né? Mas tô falando de atitudes. Tô brincando, gente, é mentira. Ele é uma pessoa super... né? Mas assim, tô falando a questão da delicadeza. Então você se complementa, né, com a questão do outro. Então não necessariamente o masculino está presente na mulher, no homem, e o feminino está presente na mulher. Agora a gente tem que entender um pouquinho disso. Agora, essas construções sociais, elas passam por ideologia, né? E isso interfere bastante nas questões de homem e mulher. Pode falar, Zé. É a Cris. É a Cris. Oi, Cris, desculpa, não vi. Você ainda está aí no fundinho, eu não enxergo mesmo. Você tem que...
Se nem o Alexandre que está aqui pertinho, você não enxergou, quem dirá eu que estava lá no fundo. Você está longe, desculpa aí, pode falar, Cris. Não, imagina. Não, é só para pegar o gancho que você estava falando de você com o Alexandre, né? E aí eu vou também fazer uma parte aqui, depois eu nem vou perguntar se ele quer ou não que eu fale. Aí, já fala direto. Então, eu não sei se isso foi até um dos motivos, pensei agora, assim, eu tenho que analisar um pouco mais. Eu não sei nem se foi até por isso que eu demorei tanto na minha vida para encontrar alguém que eu realmente achasse que daria certo para minha vida, né? Para viver junto, para levar a vida, né? E quando eu encontrei o Sidney, ele tem muito disso, sabe? Ele não apesar de saber da história dele, ao longo do tempo sei da história dele, que teve essa convivência e essa criação com homens muito machistas, muito agressivos, enfim, mas apesar disso, ele é uma pessoa que eu considero que tem uma feminilidade bem desenvolvida, e eu gosto disso, e eu acho isso atraente nele. Porque, assim, ele consegue ver os dois lados. Ele tem o jeito dele, que às vezes é explosivo, é grosseiro, é coisa de homem, macho e tal. Mas ele Coisa de tem Shrek. muita doçura. Às vezes é meio Shrek, assim. Mas ele tem essa doçura, esse olhar pro que eu sou, que a mulher é. Ou, até no documentário até fala uma coisa bem interessante que é muito do que a gente vive, né? A obrigação da mulher não é as coisas da casa, enfim, não é a obrigação da mulher, afinal eu vivo aqui, né? Então, por que não a gente dividir, por que não a gente fazer, né? Então, fazer juntos. Então, é só essa parte também, porque às vezes eu me sinto até como você disse, Cláudio, tem horas que eu sou mais macho do que o Cid de algumas atitudes. Eu sou o homem da relação, às vezes, quando tenho o meu jeito doce e tal, mas de vez em quando solto. Doce, só que não, né, Cris? Solto uns arrancar, porque a Cristiane é a machista da relação. Eu não sei se você vai falar sobre isso, Cláudia, mas uma coisa que eu acho não tem a ver com criação de filhos, com a perpetuação de pensamentos e atitude, mas eu acho que tem a ver com a evolução pessoal, né? O que eu percebo é que a maioria das pessoas toma o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? É repetir o que seu pai fez, porque é o modelo que você conhece. O seu pai e mãe, né? A paternidade. É repetir o que você fez. Mesmo que às vezes você discorde da forma como foi feito, entende? Então, o afegão médio, para não pensar, o que ele faz? Ele só repete. Então, ele não pensa sobre o que é melhor para ele. Ou, cara, meu pai me educou, me trouxe até aqui e agora chegou o momento de eu estabelecer como eu quero que a vida seja conduzida, né? A grande maioria das pessoas sequer pensa sobre isso. E, além disso, assim, eu prefiro não pensar, né? Eu repito e tá bom, entendeu? E essa inércia é completamente nociva à evolução pessoal, né? A pessoa que toma esse caminho abriu mão de trabalhar, né? Porque tem um tanto que é consciente e tem um tanto que até é inconsciente, né? Que vem assim, ele nem imagina que ele está fazendo. E é muito clara a primeira fala do documentário, ele falando do pai dele, né? Da relação do pai, que inclusive ele fazia os irmãos cortarem um pedaço de, sei lá do que ele chama lá, que tem no Nordeste, é uma vara para bater, né? E que um irmão tinha que bater no outro. Olha só, né? Principalmente, assim, em alguns casos, e não vamos falar que é só coisa de nordestino, porque não é não, viu, gente? Isso aí é coisa presente em todo lugar. Depende muito da criação e não independe do lugar,
né? Eu acho que tem a ver com essa questão. É que em alguns lugares, a sociedade, e aí de novo eu volto a falar da questão social, da construção social, ela tem muito mais influência do que em outros lugares, né? Se você pega, por exemplo, São Paulo, a capital, metrópole, enfim, você vê pessoas que têm um pensar diferente, que é diferente de você ver aqui na minha cidade, que é no interior de São Paulo, que você já vê uma diferença, mas é cultural isso também. Não é só uma questão de, porque o cara é mal aqui em Guará e é bom em São Paulo. Não é isso, né? São barreiras, é como o Alexandre falou, é estrutural e a gente tem que modificar a estrutura. Fala, Zé. Não, aqui também. Mas é só para... Eu coloquei no chat, mas esse documentário, você pegar a letra do Marvin, lá do Titãs, você acabou de falar, o Cine acabou de falar. Qual caminho que eu vou escolher? Mais curto. Marvin, a vida é para valer. O seu destino eu sei de cor. Pois sabe? É. Não adianta você estar aqui chorando no meu leito de morte, porque chorar não vai fazer sofrer. Sabe? Pega a letra do Marvin, passei no chat aí. Mas, assim, Não, o documentário. Exatamente, e se a gente pegar isso historicamente, né, gente, como eu estava falando, né, em 1700 e tralalá na França, ser homem era você, a Rita fala isso naquele vídeo, a Rita, de novo, eu vou dizer dela, né, a Rita Von Hunt é uma drag maravilhosa, inteligentíssima, fantástica, que eu sou super fã, e a Karen acho que colocou lá na nossa discussão, e eu já tinha visto esse vídeo dela. E ela fala que o ser homem, em 1700 e bolinha, era você pintar a cara de pó branco, passar batom vermelho, usar peruca, meia até a calça curta, enfim, aquilo era ser homem. Hoje, não é isso. Então, culturalmente, historicamente, essas posições sociais mudam. E muda a forma que a gente vê, né? Então, se você pegar anos 30, anos 40, você tem essa questão do homem muito forte. Hoje, nós estamos desconstruindo. O meu filho, eu tenho certeza que vai ser muito diferente, porque ele já teve uma visão totalmente diferente. Eu queria que o Alexandre contasse um episódio que a gente viveu num lugar, assim, num clube que a gente foi. Conta para eles, Alexandre, o que a gente ouviu e como isso é de pai para filho mesmo, né? Lembra aquela história da pedra? É uma música do Raimundos, né? Anda na pedra negra. Não, nós estávamos num... um lugarzinho aqui que tem para passar o dia, tem piscina e tal, é super gostosinho lá. E uma das piscinas tem uma pedra, né? E só que, então, como a Cláudia falou, criar menina é a mesma coisa que criar menino. Então, as minhas filhas, elas sobem em cima de uma pedra de 2 metros de altura e pula de cabeça na água. Normal, né? Normal, não é nada estranho pra gente, né? Pela forma de criar. E aí elas tinham essa pedra, deve ter mais ou menos, acho que da altura da pedra até a água, deve ter uns 2 metros ali, tranquilamente. E elas subiram lá e mergulharam, né? Tranquilamente, lá subiu, mergulhou. Aí tinha um menininho que devia ter mais ou menos a idade delas. Elas subiram, elas mergulharam, ele subiu, olhou lá, ficou com medo e desceu. Aí quando ele desceu, ele chegou perto do pai, o pai falou: você não vai pular lá, não? Aí ele fez assim, né? Tipo, não vou. Aí ele fala: olha lá, as meninas estão pulando, você vai perder para as meninas? Né? Então, como eu já falei, a coisa é estrutural. Né? Quando que um homem vai perder uma posição para uma mulher? Quando que o homem vai perder uma atividade para uma mulher? O homem é superior. Né? Quando que ele vai perder? Isso não pode acontecer. Então, a estrutura ela está toda montada para isso. Eu acredito, inclusive, que o cara falou sem nem pensar. Não foi pensado aquilo, não foi ele. Não, eu sou o machão alfa, tem que ser assim. Não foi. É a estrutura. A estrutura faz a gente pensar assim, tudo é montado a favor do homem. Logo, o homem não pode ser inferior. Né? Então, mesmo assim, às vezes a gente até acusa, fala, né? Aponta o dedo, machismo, não sei o que tem lá, mas a gente também tem que ter um pouco de cuidado, sem contemporizar as coisas. Mas, muitas vezes, o homem não sabe que ele está sendo machista.
porque ele está único e exclusivamente seguindo a estrutura que ele foi criado para ser. É isso. Ele está seguindo a estruturinha ali. Ele nem se dá conta, muitas vezes. Né? Então, Está reproduzindo. Ele está reproduzindo, bem que o Sidney disse ali. Ele está reproduzindo. Ele foi criado nesse modelo, provavelmente ele deve ter ouvido isso em alguma parte da vida dele, e ele simplesmente reproduziu. Não é por maldade, não é para ser o macho alfa, não é nada disso. É simplesmente estrutural. Ele está seguindo o modelo que existe. É a síndrome de Marvin. Síndrome de Marvin. Não Marvin o marciano, né? Acho que muita gente nem sabe do que você está falando, né, Alexandre? Mas, enfim, é bem interessante essa discussão, e justamente eu propus esse documentário por conta disso, porque a gente sempre vê do ponto de vista do feminino e nunca do masculino, para tentar entender que muitas vezes não é por maldade, mas é por falta de reflexão e conhecimento. Então, a gente precisa conversar sobre isso e precisa tentar mostrar pela educação como que a gente pode mudar esse cenário. Não, eu ia comentar sobre o seguinte, também assim, as mudanças estão sendo muito rápidas, né? Então, também acho extremado essa necessidade toda, esse discurso todo de que está tudo errado, de que precisa mudar, esse ranço estrutural que a gente tem. Eu acho que sim, que precisa mudar. Mas é aquele ditado chinês, né? Você nunca ensina nada, é o outro que aprende, né? Então, mesmo sendo necessário a gente aprender muitas coisas, porque a gente ainda está caminhando, está engatinhando em muitos aspectos, nesse aspecto especificamente, eu acho que a sociedade como um todo poderia ser mais calma, sabe? Não é o ano que vem que a gente vai mudar a sociedade inteira, entendeu? A gente está se debatendo com questões de racismo ainda, que foi abolido há 200 anos, e ainda não eliminou isso. Então, é um processo, né? Entendo que pode ser acelerado, a gente pode cuidar dessa evolução mais rapidamente, mas não vai ser amanhã também que a gente vai conseguir mudar tudo, né? Porque tem que dar o tempo das pessoas aprenderem as coisas.